Muito bem, programa Geração Solidária que está chegando à sua casa. Então, nós temos o maior prazer de receber no Estúdio TV Candidez esse meu grande amigo, professor, escritor, psicólogo Renato Ferreira, que estava sumido, mas está voltando agora para abordar um tema que você, telespectador e internauta, nos sugeriu que ele abordasse. Pelo grande público, né, que acompanha o Renato Ferreira. Renato, um prazer muito grande receber você no programa, viu? Mais uma vez. Né? E as pessoas têm perguntado, pô, cadê o Renato Ferreira? Assim, tá em Cláudio, e Carmo Cajuru também? Tem Carmo Cajuru também? Só em Divinópolis. Só em Divinópolis, Cláudio. E está voltando agora para conversar com a gente, interagir conosco. Qual tema nós vamos falar hoje, Renato? Obrigado, primeiramente, Geraldinho, e a todos que nos acompanham, que acompanham o programa Geração Solidária, que são pessoas de extrema responsabilidade, que busca cada dia mais esse autoconhecimento, esse desenvolvimento humano, tanto para a sua vida, quanto da vida daqueles que o cercam. E a gente fazendo uma busca, né, tanto dos pedidos que as pessoas têm feito pelas redes, pelo programa, as consequências psicológicas da pandemia na vida das pessoas. Sim. Esse é um dos temas mais trabalhados nas monografias dos alunos de medicina, da psicologia, das áreas de ciências humanas, esse grande impacto que a gente já até trabalhou outras vezes aqui no programa e que vem tomando forma no campo científico, que é o impacto da pandemia. Hoje nós falamos aqui várias vezes no programa de como que as pessoas se organizaram e tiveram que se reelaborar ao longo do período da Covid-19 e que agora a vida vai voltando ao normal devagar, porém com algumas interfaces ainda de cuidado que deve prevalecer por algum tempo. Com isso, o que acontece? Houve uma onda tanto pelo período de quarentena, né, que a gente sabe que quarentena é uma imposição da reclusão. O ser humano, ao longo da sua história, poucos momentos tão drásticos da humanidade, houve esses períodos, né? Se a gente for pensar na peste negra, no ebola, nas outras doenças de grande impacto mundial, quando a gente pensa nesses 2 últimos anos que as pessoas viveram, ali se envolveu, Geraldinho, vários sentimentos. E quando a gente fala de comportamento humano, a gente vai avaliar primeiro qual é o seu primeiro sentimento. Então ali começou tranquilamente no primeiro semestre de 2020 e os sentimentos vieram vindo à tona de umas formas mais intensas, como, por exemplo, tristezas, angústias, raiva, impulsos. Então, esses sentimentos começaram a tornar a grande mola que envolve o ser humano nesse contexto. E aí, o que tem chamado a atenção do núcleo de psicologia, da nossa parte de avaliação comportamental, é como que os sentimentos eles se afloraram com muito mais ênfase. E qual é o ser humano do último tempo? Qual é o ser humano que nós temos deparado ao longo desse percurso? Então, a gente está vendo um ser humano que tanto aqueles que tiveram contágio do vírus, quanto aqueles que não tiveram, e os que ainda estão aí vivendo nas possibilidades da vida. O que acontece? Muitos que tiveram contato com o vírus diretamente, eles estão tendo muito mais sintomas recorrentes de ansiedade, falta de sono, dificuldade na concentração, que é o seu processo cognitivo. Então, a gente teve aí grandes impactos dentro das emoções. Então, pessoas que estão mais sensíveis. Então, nós estamos tendo aqui 2 tipos de ser humano. Aqueles que estão com um processo psíquico bem desestruturado, no sentido das suas emoções, como a gente tem outros que estão no pico da ansiedade, da depressão, principalmente da raiva. Então, nós temos aí alguns núcleos de epidemiologia de estudo que têm mostrado como que o ser humano tem ficado mais impulsivo, no sentido da paciência, do equilíbrio. O organismo, às vezes, está muito mais lento, há um cansaço, principalmente para quem teve algum ponto significativo na área cardíaca, por exemplo, porque o pulmão sobrecarregou, o coração também sobrecarregou, e isso tem esses impactos orgânicos, que às vezes a pessoa sobe uma esquina, um morro, e já tem extremo cansaço. Então, é preciso que
quem já teve esse contato dentro da gravidade e teve essa graça da vida de se reorganizar e se recompor, é muito importante procurar essa autoajuda. Tanto psicologicamente como cientificamente na parte médica, biológica. Porque houve vários impactos no planeta com todas as pessoas que contraíram o vírus. Sim. Então, assim, cabe que as pessoas se atenham ao cuidado no pós-Covid, principalmente porque hoje a gente tem recorrência nos hospitais de pessoas que tiveram o vírus, passou, estão muito bem e tiveram que retornar com outros problemas cardíacos, problemas renais. Então, o que acontece? É importante a pessoa se mapear. É importante ela saber seus limites. E aonde que a gente fala do cuidado? Hoje a rotina está tão rápida da vida que as pessoas mal tratou, curou, recuperou, voltou para o trabalho e a rotina é estressante, desgastante, tá ficando negligente nesse cuidado. Sim. O cérebro não está dando tempo de perceber os limites do corpo. Os grandes centros universitários, centros, tipo a USP, enfim, os hospitais e universidades trabalham também em uma fórmula nova também de atuar para cuidar desses pacientes. Existe pesquisa já em campo já atuando nessa fórmula? Muito. Isso aí, sim, o Brasil até que nesse ponto ele foi um dos pioneiros na parte de atendimento. Por quê? Automaticamente essa rede de saúde, ela já começa a entrar nas questões porque a demanda começa a surgir muito mais. Sim. Então hoje, se a gente for pensar no nível psiquiátrico, por exemplo, nosso índice de medicamentos já estão aumentando muito mais do que em 2019. Sim. As pessoas já começam a ter aquela ansiedade crônica. Que é aquela taquicardia, boca seca, um sinal de enforcamento, um sinal de abafamento no peito, uma fadiga orgânica. Com isso, esse indivíduo, né, que às vezes você que está em casa está identificando alguma pessoa, algum conhecido com esses sintomas, ele já é indicado para o CAPS da cidade, ele já é indicado pelo Sistema Único de Saúde, então ele já tem essa predisposição. Entendi. O importante é quando a pessoa reconhece os limites. Sim. Ela não pensa que ela só está triste porque o mundo está triste, as coisas são tristes. Não. É importante ficar atenta aos episódios que estão em volta. Entendi. Entendeu? É importante que a pessoa ela comece a identificar se aquela tristeza que ela está sentindo é decorrente ao isolamento que ela passou, se é decorrente ao processo do trabalho que ela mal recuperou, já teve que voltar, porque senão tem uma série de questões trabalhistas, você vai ser mandado embora, uma série de... você não tem condições, porque a gente teve um impacto significativo para quem é da área do setor trabalhista, do rendimento profissional no pós-Covid. Então, assim, a pessoa, quando ela tem esse impacto do vírus, ela não volta 100% ainda. Ela precisa de digerir aquele tempo, aquele impacto físico. Então, assim, tudo é uma via de mão dupla. E é importante que as pessoas fiquem atentas exatamente nos primeiros sinais e nos primeiros sintomas. Porque a reincidência para a área hospitalar, ela está sendo, do pós-Covid, de quando a pessoa não presta atenção e ela já chega na urgência. Então, assim, se as pessoas não começarem a se exercitar mentalmente a sua paciência, o seu agradecimento, porque é uma gratidão estar vivo, é uma gratidão poder ter os olhos para enxergar. Superado todo, né? Então, a gente superou muita coisa. Nós somos super-heróis, sim, no sentido da superação. Então, se isso tudo aconteceu, o que custa eu ter um pouco mais de paciência no trânsito? Com aquela pessoa que está mais lenta. E em casa também, o que custa ter um pouco mais de paciência, não deixar explodir, porque, isso, né... Diálogo. Quantas vezes o programa Geração Solidária, ele não entrou na casa das pessoas para a gente trabalhar sobre esse diálogo? Nós tivemos aqui o nosso maior pico de audiência quando eu tive, quando a gente trabalhou sobre o perdão, que foi uma coisa maravilhosa, da filha que mandou para a gente um texto falando que como que o programa tocou na alma dela a ligar para o pai durante o programa e pedir perdão. Nós não podemos deixar com que esse afeto, ele floresça só depois que a pessoa não está mais aqui. Nós temos que fazer o afeto, a generosidade durante o percurso. Independente antídoto, do vírus. Antídoto, né? Para curar, né, mesmo? Independente da pandemia, claro. Independente da sequela, independente do que ela pode causar dentro do organismo do ser humano,
só eu posso cuidar de mim, só eu sei minha dor, só eu sei meus limites, só eu sei o que o vírus fez comigo. É verdade. Então, assim, cada um tem a sua subjetividade, que é o que é mais bonito no Geraldinho, é o que ele tem dentro, que é só dele, e que ninguém nunca vai ter acesso. É verdade. Então, se o ser humano não exercita a se tranquilizar nesse mundo agitado, se ele não permite se analisar, mesmo terminando o vírus, o período de incubação do vírus, ele tendo que retornar no trabalho em curto espaço de tempo, então, se ele não tiver esse cuidado, esse autocuidado de se ver, se pensar, se organizar, é isso que a gente vai continuar vendo. Esse índice de acidente cada dia é muito maior. Né? Quantas pessoas queridas já partiu nesse período por falta de responsabilidade uns dos outros? Quantas pessoas que tá aí festejam e não tem cuidado nenhum e acaba levando o vírus ainda para um pai, para um avô, para uma pessoa que está 100% dedicada à sua saúde? E aí, interessante, vou dar uma parte de você, é o seguinte, eu acho que nesse momento a gente fica, gente, nós do programa, nós estamos aqui mantendo distanciamento, a gente faz o uso constante da máscara, a gente faz questão de higienização, de higienizar as mãos, enfim. Então isso não acabou não, isso continua. Mesmo pós-pandemia mesmo, isso vai ser por muito tempo. Um processo lento, porque... a gente está aí. Não se sinta obrigado, tem que usar máscara, isso é bom para você, é bom para o próximo. Questão de consciência. O respeito a essas situações, por mais que tenha as vacinas, por mais que os cuidados estão aí, a responsabilidade é de cada um. Então, assim, o que a gente quer trazer hoje, principalmente, é essa valorização pessoal. É esse autocuidado, é esse autodiagnóstico. Nós precisamos saber os nossos limites emocionais. Eu preciso diagnosticar com urgência. Eu estou tendo mais raiva. Eu estou sentindo que eu estou tendo dificuldade de controlar as minhas emoções. Eu sou aquela pessoa que estou no momento, eu estou curto e grosso, eu não tenho medo de ofender. Então, se eu estou nesses limites, eu paro e falo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de buscar equilíbrio para que eu, em equilíbrio, equilibre também o meio que eu vivo. Então, isso é muito importante. Muito bem, ficaríamos o programa todo falando com o Renato Ferreira, psicólogo, meu grande amigo, professor, né? Enfim, ser humano fora do comum, não? Renato, eu fico muito feliz de ter recebido você mais uma vez no programa. Você, internauta que está aí acompanhando o programa pelas redes sociais, ou você, telespectador, manda sugestão de um tema que você gostaria muito que o Renato abordasse para a gente. Eu teria o maior prazer de convidar, porque com certeza ele é figurinha carimbada. Volta sempre que a gente pede, né, Renato? E eu sou muito feliz e muito grato, né, da gente poder, dentro desse respeito, entrar na casa das pessoas e a gente ter esse retorno, esse carinho. Seja em Divinópolis, seja em Cláudio, esse carinho que as pessoas têm. Então, assim, eu fico muito agradecido, sempre. É isso aí. E a toda a região centro-oeste, que o programa está alcançando, a Itapecerica, que reprisa o nosso programa. Beijo no coração de vocês, Renato. Te agradeço muito, muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje, tá bom? Eu que agradeço, né? E obrigado a todos. Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa. Telefone 37 3221 3200. Nutrigil, Rua Pernambuco, 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Olá, sou o naturopata Ramon de Assis. Quero informar a vocês, né, nas cidades onde a gente atende aqui na região próxima de Divinópolis e algumas mais distantes também, né? Como, além de Divinópolis, atendo em Itapecerica, atendo em Formiga, Cláudio, Piumhi, São Roque de Minas, atendo na cidade de Lavras, né, mais distante um pouco, Lagoa Dourada, São João del Rei, Conselheiro Lafayette, Desterro de Entre Rios de Minas e Pompéu. Então, você que nos assiste, você que nos acompanha, se quiser uma consulta presencial, pode nos contactar que a gente passa aí a agenda de cada cidade. Ou mesmo a modalidade online, que a gente atende também por vídeo chamada do WhatsApp. Aguardo vocês. Continuo lá na rua São Paulo, 1888, pertinho da delegacia. É a referência de localização, Sincal, e a delegacia de trânsito. E o nosso telefone 37-3214-3788 e o WhatsApp também, e o celular, o WhatsApp também,
9963-8637. Olá, meu nome é Velmonte, eu trabalho com reforma de estofados e fabricação. Se você também quiser conferir nas redes sociais, vai lá conferir nossos trabalhos, dos trabalhos feitos no Instagram, Reformadora J. Vieira, e conheça um pouco do nosso trabalho. E tem o nosso telefone também de Zap, que você pode estar mandando para fazer orçamento ou pessoalmente, E trabalho para toda a Divinópolis, região, no entorno também. Então estamos aqui para fazer um bom serviço para vocês. Olá, sou o naturopata Ramon de Assis e vamos dar mais uma dica especial de saúde hoje. Hoje vamos falar da própolis, que é um produto, a gente é considerado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, um fitoterápico. Porque vem das plantas medicinais, mas é um produto feito pelas nossas queridas abelhas, que já tem uma função muito especial na natureza, de polinização, Já se sabe que a abelha, se extinguir do mundo, realmente prejudica todas as outras vidas. Então a abelha é essencial na polinização e ela ainda produz esse elixir dos deuses. A própolis hoje é estudada mundo afora. As maiores universidades do mundo estão estudando muito a própolis, inclusive no Brasil. Aliás, nós temos experimentos recentes aí feitos pelas maiores universidades brasileiras em cima da própolis. Por que a gente vai falar nisso? Porque a própolis é realmente muito versátil, A gente pode utilizá-la para várias questões. E é isso que eu quero abordar aqui com você hoje, para que você utilize mais para a sua saúde, para a saúde da sua família. Um produto simples, um produto muito seguro, um produto que não precisa de muito mistério para utilizar, mas claro, precisa de alguns princípiozinhos que a gente vai dar aqui hoje. Primeiramente, entender, são 3 tipos de própolis que nós temos. A própolis verde, a própolis marrom e a própolis vermelha. Bom, vamos entender primeiro o que é cada uma delas. A própolis marrom é uma própolis que é feita aí quando as abelhas elas extraem aí o pólen, os resíduos aí de cada flor, de quaisquer flores, independente de qual que seja. Então, quando as abelhas não são cultivadas, são da natureza, elas podem colher pólen de várias flores. E aí, ela vai pegar aí o néctar e vai adicionar a enzima da própria abelha e vai forrar o ninho, a colmeia lá, para que venham os filhotes. Olha que inteligente aí das abelhas. E esse produto, que já é a própolis, vem em um formato de cera, é um formato sólido, que vai fazer aí, vai forrar mesmo o ninho das abelhas. E vai acabar protegendo as abelhas, de quê? De fungos, de protozoários, de vírus, de bactérias, de todos esses micro-organismos que são prejudiciais para a abelha, mas também são prejudiciais para nós. Então, a partir daí que a ciência foi descobrindo aí a importância, a força da própolis. Então, continuando da própolis marrom, ela vai ser colhida de quaisquer flores e por isso é chamada de própolis marrom. Mas muitas vezes essa própolis marrom tem a coloração esverdeada, o que gera muita confusão, Às vezes a gente pega uma própolis marrom
e ela está com a coloração esverdeada. Então as pessoas pensam que é a própolis verde, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas não se trata ainda. Mas todas elas são especialíssimas, são poderosas na nossa saúde. A própolis marrom, né, assim como as demais, ela possui propriedades anti-inflamatórias para todo tipo de inflamação, né? Inflamações de garganta, inflamações da gengiva, inflamações gástricas, inflamações articulares ou mesmo inflamações momentâneas, como lesões, né? Quem treinou muito, quem fez um exercício, quem teve uma torção, ela já vai ter um efeito anti-inflamatório muito importante. E ela vai ter uma ação anti-inflamatória, ela vai ter uma ação antifúngica, que combate todos os tipos de fungos, né? E também uma ação antimicótica. Olha só que interessante. Se nós tomarmos a própolis marrom, por exemplo, ou as demais também, nós vamos ter esse poder aí antifúngico, melhorando aí o funcionamento intestinal, melhorando a nossa pele, né? Não precisamos nem passar no corpo para ela já ter essa ação antifúngica, mas podemos ainda passar. Diluído num pouco d'água, a gente pode passar na pele também. Por exemplo, nas micoses de unha, né? A gente pode pegar a própolis e embeber em um algodão, num cotonete, passar na unha e vai combater aí as micoses. Olha só que poder muito grande e muito segura, né? Então as doses é que vão variar. Primeiro, aqui, né, pela televisão, a gente dá essa dica que é muito segura, mas é claro, quem vai utilizar dela? Só crianças a partir de 2 anos de idade e adultos sem comorbidades. Se não tem comorbidades, pode usar aí a própolis por 2 ou 3 doses, 2 ou 3 vezes por semana, já vai ter muitos dos benefícios que eu vou continuar citando aqui. E claro, se precisar de usar mais, se vê que não preciso mais, aí procure um especialista em plantas medicinais para ter total segurança. Então a dose aí de criança pode ser de criança entre 2 e 6 anos de idade, pode ser entre 10 e 15 gotas a dose, né? Crianças de 6 a 12 anos pode ser de entre 15 e 25 gotas a dose, né? A depender do peso da criança, da altura. E adultos a partir de 25 gotas. Então, quer dizer, os adultos mais franzinos, né? Menos pesados, 25 gotas, mas adultos mais pesados vão aumentando aí para 30, 35, 40, até 60 gotas, a depender de cada peso. Então, para a gente entender a dose, porque muitas pessoas usam a própolis, mas usam doses muito pequeninas e não vai beneficiar muito a saúde. Então, é bom entender isso. Então, falando da própolis marrom, todos esses benefícios, né? Além do poder anti-inflamatório, antibiótico natural, que a gente prefere na naturopatia chamar de antimicrobiano, antifúngico, antiprotozoário, ela promove uma analgesia gástrica, então ela ajuda a combater dores gástricas, azias, por exemplo. A própolis, ela é hepatoprotetora. O que é isso? Ela protege o nosso fígado e ajuda na digestão dos alimentos. Então ela tem essa função ainda digestiva. Ela também é nefroprotetora e nefroestimulante. O que significa isso? Ela protege os rins e estimula o bom funcionamento dos rins. Então ela é boa para toda a parte gástrica, gastrointestinal, né? Ela é boa para a pele, né? Ela ajuda a eliminar toxinas, a eliminar os chamados radicais livres, porque ela também tem ação antioxidante. Então ela melhora aí a nossa pele, a nossa estética também maravilhosamente. Tem efeito analgésico, né? Quem está sentindo alguma dorzinha, por exemplo, uma dor de dente, fazer aí bochechos diluído em água vai ser útil também para diminuir as dores. E ela é imunoestimulante. O que é isso? Melhora a nossa imunidade, a capacidade do nosso sistema imunológico, da nossa defesa do organismo, a combater vários tipos de vírus, bactérias, né? E por falar em vírus, ela tem um poder antiviral maravilhoso, né? Em alguns casos, ela consegue a ação chamada viricida, que é realmente matar os vírus. Em outros casos, ela consegue o isolamento daquele vírus, o encapsulamento daquele vírus, deixando ele inerte no nosso organismo. Então, é um poder muito grande, né? Na verdade, ela atua em vários outros processos, mas a gente vai deixar essa dica aí a respeito da própolis marrom. Ampliando para a própolis verde, os benefícios são praticamente os mesmos. Só que a própolis verde, que é a mais estudada de todas,
tem uma característica diferenciada. Então, cuidado para não confundir aí as própolis comuns, que é a própolis marrom, com a própolis verde. A própolis verde tem que ter certificação, tem que ter um laudo, tem que ter procedência, porque não é qualquer própolis que é verde. Por quê? Porque o apicultor que cuida, né, de suas abelhas tem que ter o cuidado de que as suas abelhas colham néctar exclusivamente do alecrim do campo. Então, quando a abelha colhe esse néctar exclusivamente do alecrim do campo, esta abelha produz a chamada própolis verde. Aí sim, ela também tem a coloração esverdeada, mas o nome é mais técnico do que visual, né? Então essa própolis é específica. Então é bom que a gente cuide aí de onde nós estamos adquirindo essa própolis, né? O país que mais produz própolis verde no mundo é a Rússia, né? E o Brasil fica em segundo lugar na produção de própolis verde, mas é uma grande produção. E aqui em Minas Gerais, né, nas proximidades aqui da região de Divinópolis, Itapecerica, Bambuí, Arcos e algumas cidades aí do entorno, produzem aí grandes quantidades que até exportam, né, essa própolis verde aí certificada, né, com boa procedência. Essa é considerada a melhor própolis do mundo, mas todas elas são boas, repito. E ela é então extraída do alecrim do campo, cujo nome científico é Baccharis dracunculifolia, né, o nome do alecrim do campo, só para a gente entender essa dinâmica das própolis. E por último, citar a chamada própolis vermelha. A própolis vermelha é menos conhecida, até porque ela é muito rara. Pouquíssimos países produzem e no Brasil nós temos essa produção. E por que ela é rara? Somente nos mangues alagoanos, né, lá do nosso Nordeste brasileiro, nós temos uma planta, né, que é conhecida popularmente como rabo de bugio. O nome científico é Dalbergia ecastophilum. E essa planta faz com que quando as abelhas extraem o néctar das flores desta planta, ela produza a própolis vermelha. E além de todas as características das outras própolis, a própolis vermelha tem uma característica exclusiva entre as própolis, que é a ação antialérgica, enquanto as outras própolis não têm essa ação. A própolis vermelha tem ação antialérgica. Então, minha sugestão é que nós tenhamos em casa, né, na nossa farmacinha emergencial, na nossa farmacinha caseira e natural, a nossa querida própolis verde, que vai melhorar muito a saúde de todos. Repito, para um uso regular, sem um acompanhamento, para crianças a partir de 2 anos de idade e para adultos sem comorbidades, doses de 2 a 3 vezes por semana já são mais do que suficientes para melhorar muito a nossa saúde. E espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até a próxima. Olá, eu sou Adilson Camargos, psicólogo clínico do SOAC Saúde. Quero deixar uma mensagem para vocês sobre a amizade. O que é amizade? Amizade é aquela pessoa que está do seu lado, mas que nem sempre vai conseguir estar do seu lado todo o tempo. Mas são aquelas pessoas que você não vê também há 20 anos e quando você a reencontra, é como se você tivesse visto ela ontem, sem cobranças, sem nada, mas somente para te oferecer aquilo que há de melhor, né, nos dias de hoje, que é a amizade, a sinceridade, a gratidão e o acolhimento, saber te acolher, saber ser colo naquele momento que você mais precisa. Isso é amizade. A gente deve preservar os nossos velhos amigos, porque são eles que nos sustentam nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então pense nisso, pense na gratidão para com o outro, seja grato e seja grato também ao universo por poder te proporcionar essa amizade de anos. E tem pessoas também, né, que a gente vê que mesmo você conhecendo ela ontem, é como se você conhecesse ela há muitos anos. Hoje eu quero deixar aqui para me falar também um pouco da minha amiga, que eu conheci ela desde pequenininho, mas que tinha mais de 20 anos que eu não via, que é a Olivanda, que é a professora que morou
praticamente a vida toda em São Paulo. Nós somos da mesma cidade e depois que aposentou, mudou para Divinópolis e a gente faz um café de vez em quando e a gente coloca toda aquela gratidão, toda aquela amizade, toda aquela sinceridade nesse café e saímos todos fortalecidos dele. Façam mais cafés e tomem com seus amigos. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Aproveitem o dia de hoje.